a frequência que separa o genuíno do ilusório. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um peso silencioso que se instala quando passamos tempo demais, cercados por rostos sorridentes que escondem intenções, por conversas que parecem próximas, mas soam ocas, por abraços que não aquecem. Talvez você conheça bem essa exaustão. Não é o barulho das pessoas que incomoda, mas o vazio que elas deixam quando vão embora. É a solidão de estar acompanhado, a sensação de que, apesar de estar cercado, sua essência permanece invisível. Bruce Lipton nos lembra que nossas conexões não se formam apenas com palavras ou gestos, mas com aquilo que emitimos em silêncio, um campo vibracional moldado por crenças profundas, memórias emocionais e frequências que nem sempre percebemos. Não é o que declaramos que atrai, mas o que somos, no nível mais íntimo, que chama ou afasta certas presenças. E se sem perceber, estivermos emitindo sinais que confundem o universo e atraem máscaras em vez de rostos nus, Joe Dispenza nos mostra que quando o coração e o cérebro entram em coerência, surge um campo eletromagnético capaz de convocar, quase como um ímã invisível, aqueles que vivem na mesma verdade interna. Quando essa coerência é quebrada, nossa energia se dispersa e passamos a ser como uma estação de rádio fora de sintonia, captando interferências e estática em vez da música clara que gostaríamos de ouvir. Imagine um diapasão. Ele só vibra quando encontra outro afinado na mesma nota. É assim com as conexões genuínas. Elas não se forçam, não se inventam, não se negociam. Elas acontecem quando a vibração interna é autêntica, constante, sem precisar provar nada. Se a sua nota é verdadeira, ela ecoa sozinha. E quem for afinado com você vai ouvir. Talvez a grande questão não seja encontrar as pessoas certas, mas se tornar a versão de si mesmo que naturalmente as atrai. E isso começa dentro, onde ninguém vê, mas tudo sente. É ali que a frequência do genuíno nasce, cresce e se expande. E é ali que a ilusão não consegue sobreviver. O erro invisível que mantém relações falsas. Há uma sutileza perigosa que nos prende a relações que não refletem quem realmente somos. Muitas vezes, ela nasce de um lugar que acreditamos ser amor, mas é carência. De um gesto que pensamos ser entrega, mas é medo de ficar só. É como se, ao longo da vida, tivéssemos aprendido a negociar a nossa essência em troca de companhia, aceitando migalhas emocionais para não encarar o silêncio. Bruce Lipton explica que o subconsciente é como um arquivo vivo, sempre revisitando memórias de segurança ou ameaça. E sem perceber, buscamos aquilo que confirma esse histórico interno. Se a nossa história emocional associa amor à instabilidade, acabamos encontrando e aceitando exatamente isso. É um padrão invisível que não se quebra com força, mas com consciência. Pense na pessoa que precisa constantemente ouvir que é importante, que é amada, que está sendo vista. À primeira vista, isso parece uma necessidade legítima, mas no fundo, essa busca contínua envia ao mundo uma mensagem silenciosa: eu não me basto. E é essa frequência que atrai quem sabe, consciente ou inconscientemente, se alimentar dela. O perigo é que, quando vivemos nesse ciclo, confundimos presença com conexão, confundimos atenção com afeto real. E assim, mantemos por perto pessoas que não se conectam com a nossa verdade, mas com as nossas feridas. É um vínculo que parece vivo, mas se sustenta apenas no reflexo daquilo que mais tememos perder. Para mudar esse padrão, não basta afastar o que é falso. É preciso fortalecer o que é verdadeiro em nós. Porque relações falsas não se sustentam quando encontram alguém que não negocia mais a própria essência. O papel da coerência cardíaca. Existe um ponto silencioso dentro de nós, onde pensamento e emoção deixam de ser forças opostas e começam a dançar no mesmo compasso. É ali que nasce a coerência cardíaca. Joe Dispenza explica que, quando coração e cérebro entram em sincronia, o nosso corpo emite um campo eletromagnético que se estende muito além de nós, atuando como um radar que identifica e é identificado por pessoas que vibram na mesma frequência. Não se trata apenas de se sentir bem. É uma mudança fisiológica real. A respiração desacelera. O ritmo cardíaco se torna mais harmônico. O corpo deixa de responder ao estresse
e passa a operar em um estado de equilíbrio. Nesse estado, não precisamos procurar conexões verdadeiras. Elas começam a reconhecer a nossa vibração e se aproximar naturalmente. Imagine que cada encontro humano é como sintonizar uma estação de rádio. Se o seu coração transmite ruído, as conexões que chegam estarão cheias de interferências. Mas, se o seu campo vibracional estiver limpo e coerente, a sintonia será clara, sem esforço. A respiração coerente é uma das chaves para isso. Inspirar e expirar de forma consciente, mantendo um ritmo constante, é como afinar um instrumento antes de tocar. Quando praticamos essa harmonia interna antes de momentos importantes, seja um encontro, uma conversa ou uma reunião, algo muda. Começamos a perceber que nem todos se aproximam, e isso é um filtro natural. O que não ressoa, se afasta. O que ressoa, permanece. E nesse processo, sem palavras, atraímos não apenas quem nos entende, mas quem sente a nossa verdade antes mesmo de ouvir a nossa voz. A falsa afinidade e seus sinais sutis. Há relações que, à primeira vista, parecem perfeitas. As conversas fluem, os interesses se alinham, e tudo sugere que ali existe algo genuíno. Mas com o tempo, uma sensação quase imperceptível começa a se instalar. É como olhar para um reflexo na água. De longe, tudo parece sólido, mas basta uma pequena ondulação para revelar que era apenas uma imagem distorcida. A falsa afinidade costuma se disfarçar de compatibilidade, mas é alimentada por interesses momentâneos, conveniência ou necessidade de aprovação. O campo vibracional, no entanto, não se engana. O corpo percebe antes da mente. Surge um desconforto leve, persistente, como se algo estivesse fora de lugar, mesmo quando as palavras e os gestos parecem corretos. Bruce Lipton nos lembra que nosso subconsciente é um guardião silencioso, captando sinais que muitas vezes não chegam à nossa consciência. Esse desconforto é um desses sinais. É a energia nos alertando que, para caber naquela relação, precisamos nos ajustar demais, silenciar partes de quem somos ou gastar uma energia desproporcional para manter a harmonia. Essas conexões drenam mais do que devolvem. Saímos de encontros exaustos, como se tivéssemos participado de uma negociação constante para sermos aceitos. O vínculo que nasce desse lugar não é enraizado em reconhecimento energético mútuo, mas em um pacto silencioso de sobrevivência emocional. Reconhecer esses sinais sutis não é sobre afastar pessoas, mas sobre honrar a verdade de que conexões reais não exigem que nos encolhamos para caber. A técnica da frequência espelho. Imagine acordar pela manhã e, antes mesmo de abrir os olhos, sentir-se cercado por relações que nutrem, respeitam e acolhem quem você é. Não é apenas um pensamento positivo solto no ar. É uma experiência sensorial completa. Você sente no corpo o calor dessas presenças, a tranquilidade que elas trazem, o alívio de não precisar se proteger o tempo todo. Bruce Lipton explica que o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação vívida. Isso significa que, ao visualizar-se inserido em conexões verdadeiras e sentir no corpo as emoções dessa realidade, você está treinando seu campo vibracional para rejeitar automaticamente o que não corresponde a essa frequência. É como afinar um instrumento. Quanto mais tempo você passa nessa sintonia, mais fácil é reconhecer quando algo está desafinado. Joe Dispenza complementa mostrando que, ao sustentar essas emoções coerentes, unindo coração e mente, o corpo começa a emitir um campo eletromagnético que funciona como um filtro natural. Pessoas desalinhadas com essa frequência simplesmente não se mantêm por perto, enquanto as que vibram de forma semelhante se aproximam com fluidez. A prática é simples, mas poderosa. Por 5 minutos, antes de dormir e ao acordar, feche os olhos e entre nesse cenário interno. Não visualize rostos ou pessoas específicas. Concentre-se apenas na sensação, na energia e no conforto dessas relações. O objetivo não é criar expectativas sobre quem virá, mas se tornar você mesmo o tipo de campo vibracional que atrai e sustenta o que é verdadeiro. Quando essa frequência se instala, ela se torna um espelho, e diante de um espelho só permanece aquilo que é capaz de refletir a sua luz, a metáfora da árvore frutífera. Conexões verdadeiras se assemelham a árvores que, ao longo do tempo,
criam raízes profundas, florescem e oferecem frutos generosos. Elas demandam cuidado, paciência e um terreno fértil para crescer. E, quando amadurecem, alimentam não apenas o corpo, mas também a alma. Em contrapartida, as relações falsas podem até ter uma aparência encantadora, como plantas artificiais em uma vitrine. Mas, por mais que pareçam perfeitas, não nutrem, não evoluem, não oferecem vida real. A nutrição que uma conexão genuína traz não está nos gestos performáticos, mas na troca energética recíproca. Está no silêncio que não constrange, no olhar que acolhe, na presença que não exige máscara. É sentir que não é preciso se moldar para caber, porque ali existe espaço para a sua essência inteira. Assim como um jardineiro atento, é preciso aprender a observar. Perguntar-se, em silêncio, esta relação me alimenta ou apenas ocupa espaço? Há crescimento mútuo ou apenas um fluxo de energia em mão única? Quando você começa a perceber essas diferenças, algo dentro de você se realinha. E naturalmente, suas raízes passam a buscar apenas a água que realmente nutre. As árvores frutíferas não competem com plantas artificiais. Elas simplesmente seguem florescendo, ano após ano, porque a vida que carregam por dentro é suficiente para atrair quem reconhece o sabor real de um fruto verdadeiro. E da mesma forma, quando você se torna solo fértil para a verdade, apenas aquilo que é vivo permanece. Tornar-se imã para conexões reais. Quando você reprograma suas crenças e estados emocionais, algo invisível, mas profundamente poderoso, muda no seu campo vibracional. Como ensina Bruce Lipton, essa alteração interna cria uma nova assinatura energética que simplesmente se torna incompatível com relações falsas. É como se a frequência da sua vida passasse a emitir um código que só pode ser reconhecido por quem vibra na mesma verdade. Joe Dispenza nos lembra que não é o mundo externo que molda a qualidade das nossas conexões, mas sim o estado interno que cultivamos. Quando você decide mudar por dentro, quando a coerência entre coração e mente se instala, as interações começam a se alinhar quase de forma natural. As pessoas certas chegam, as erradas se afastam, e o processo parece tão fluido que se confunde com o destino, mas é apenas o reflexo do seu novo campo. Não se trata de buscar, de correr ou de insistir. Você não precisa vasculhar um palheiro inteiro para encontrar uma agulha. Basta se tornar um imã, e tudo o que é verdadeiro encontrará o caminho até você. A vida sempre devolve o que você vibra. Então, a pergunta que ecoa é simples, mas transformadora. Se o seu campo é o convite silencioso que você envia ao mundo, que tipo de pessoa você está chamando para entrar nele agora?